Hoje a gente vai explorar uma sensação que, olha, parece que está em todo lugar, né? Aquele mal-estar na vida moderna. Mesmo com tanta coisa, tanta conexão. É verdade. Uma sensação de vazio, às vezes, ou um cansaço que não passa, né? Isso. E para tentar entender um pouco melhor, a gente vai mergulhar em algumas ideias do e-book Entre o Ruído e o Silêncio, de um psicanalista clínico, o Samuel Sebrito. Uhum. A ideia é fuçar um pouco no que ele fala sobre, assim, como a pressa, essa coisa da nossa imagem e até a dificuldade de lidar com o silêncio, como isso tudo mexe com a gente. Vamos tentar desembrulhar isso. E o que eu acho fascinante nessa abordagem psicanalítica que o material traz é justamente isso, sabe? Tentar ir além do sintoma na superfície. Ah, tô cansada, tô ansioso. Mente tá super conectado com as pressões do nosso tempo, com a cultura. Totalmente. E um ponto que ele bate bastante na tecla, logo de cara, é o que ele chama de império da urgência. Ah, sim. A pressa. Mas não é só a correria, né? É uma lógica maior, tipo, que diz que o nosso valor está ligado ao quanto a gente produz. Quase um tem que produzir para ser. Exatamente. E aí o descanso, o não fazer nada, fica parecendo perda de tempo, né? Algo quase suspeito. Pois é, e aí vem a pergunta do custo disso, né? Que você mencionou. Sim, o custo psíquico. Essa aceleração toda, como a análise mostra, vai desconectando a gente da nossa própria escuta interna, sabe? De um contato mais real com o que a gente sente, o que a gente quer. E não é só culpa nossa, né? O texto diz que é algo mais estrutural. Isso não é uma falha individual, é o sistema que empurra para isso. E a tecnologia, que talvez a gente achasse que ia ajudar, parece que piorou em certo sentido, né? Mais pressão ainda. Exato. Aí fica a pergunta que o material deixa no ar, que é bem forte. O que a gente perde quando não tem mais tempo para desejar de verdade, para sentir a dor, para simplesmente existir sem ter que estar produzindo algo? É pesado pensar nisso. E essa desconexão interna, ela não fica só dentro da gente, né? Ela transborda para como a gente se mostra para o mundo. Com certeza. E aí a gente entra no outro capítulo que o Brito explora. Essa coisa do eu como um espetáculo, uma vitrine constante. Ah, isso é muito atual. É onde ele fala do tal narcisismo ferido, que parece um paradoxo, né? Como assim? Bom, por um lado, tem essa superexposição, essa busca sem fim por validação. Like, comentário, né? Mas, no fundo, isso muitas vezes esconde uma fragilidade enorme, uma dependência do que o outro vai achar. Entendi. Aquela frase que ele usa é boa. Quanto mais se mostra, mais se oculta. Perfeita, porque essa performance toda, essa imagem idealizada, acaba escondendo a experiência real, né? As angústias, as dúvidas, e talvez até aprofunde um certo vazio interno. E isso deve bagunçar a nossa capacidade de saber o que a gente quer de verdade, né? Exato, é uma consequência direta que a análise aponta. A gente perde um pouco a referência interna do desejo. Fica difícil saber, isso que eu quero é meu mesmo ou é só um reflexo do que eu acho que esperam de mim? Nossa. A psicanálise fala muito dessa falta constitutiva, né? Aquele buraco que faz parte de ser humano que nunca vai ser totalmente preenchido. E o Brito sugere que a gente tenta tapar esse buraco com consumo, com performance, com status. Só que não funciona, né? Não, porque o desejo se alimenta justamente da falta, ele se move por ela. Então, essas tentativas acabam gerando mais frustração. E isso, claro, impacta os relacionamentos. De que forma? Podem se tornar relações mais funcionais, sabe? Muito idealizadas no começo, mas talvez mais fáceis de descartar quando não correspondem mais àquela imagem perfeita. É uma crise de desejo e de sentido também. Faz sentido. Então, a gente foge para a correria, foge para a performance e parece que a gente foge também de uma outra coisa que talvez ajudasse. O silêncio. O autor fala muito desse desconforto geral com o silêncio, né? Muito. E ele questiona, será que o silêncio é mesmo vazio? Ele resgata Freud para lembrar que o silêncio comunica, sim. O que não é dito também fala muito. Tem uma frase ótima no texto sobre isso. Qual? Algo como: o silêncio não é falta de resposta. Ele é espaço para que algo apareça. Forte, né? Muito. Talvez aquela angústia ou a solidão que às vezes bate quando tudo se aquieta, seja um sinal de algo importante ali que a gente não está conseguindo escutar.
E a própria psicanálise usa o silêncio como ferramenta, certo? Como funciona isso? Sim, na análise, o silêncio do analista não é um vazio. É uma escuta ativa. Uma escuta que o texto descreve como livre de pressa, sem julgamento, sem aquela ânsia de dar conselho ou resposta pronta. É dar tempo para o outro, né? Exatamente, respeitar o tempo da pessoa para que algo dela mesma, algo singular, possa surgir ali. E se a gente pensar no quadro geral que a gente está discutindo, Sim. essa escuta é o oposto total da précia e da superficialidade. É um contraponto direto. Se permitir ser escutado de verdade nesse espaço mais silencioso, pode ser um caminho para se reconectar com a própria história, com o próprio desejo. Entendi. Então, resumindo a ideia geral que o Brito traz, parece que a gente vive numa tensão constante, né? Entre essa vida super acelerada, performática, cheia de barulho, e uma necessidade humana básica, talvez, de pausa, de silêncio, de uma escuta mais verdadeira para encontrar algum sentido nisso tudo, para se reconectar com o que move a gente por dentro. Exatamente essa a tensão. A sugestão que fica pairando no material é que talvez muito desse mal-estar venha justamente dessa fuga. Fuga do silêncio, fuga da escuta de nós mesmos. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Deixa, sim. Inspirada nessas ideias, fica a provocação. O que será que poderia emergir em termos de desejo, de, sei lá, caminhos mais autênticos para a nossa vida, se a gente realmente bancasse escutar um pouco mais o que o nosso próprio silêncio está tentando dizer por baixo desse ruído todo do dia a dia?